Salve, salve, Condomínios Brasil! Aqui quem fala é Saulo Venâncio, host desse podcast. Seja muito bem-vindo. Episódio de número 12. O ano tá acabando e esse episódio é com chave de ouro, com duas personalidades muito criativas dentro do segmento condominial. A galera sabe tudo de manutenção hidráulica e monitoramento de água para o seu condomínio. Então fica conosco, acompanhe o nosso podcast e curta e compartilhe com quem você acha que é interessante. Informação tem que ser compartilhada e aqui vai ter informação de qualidade para vocês. A gente está recebendo hoje duas pessoas muito interessantes. Meu amigo Haroldo Barreira, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Saulo? Prazer estar aqui contigo, irmão. Obrigado, viu, pela tua companhia aqui hoje. E nosso amigão Frederico Frota, representante, sócio-diretor da Megagem. A gente vai falar um pouquinho sobre as empresas, falar como é que foi a trajetória dessas empresas, falar o que é que as empresas desempenham dentro do mercado condominial e o que é que pode trazer de novidade importante para 2025, né? A gente sabe que as quadras chuvosas estão acontecendo e aí a gente começa a se preparar para isso. Então o condomínio hoje ele trabalha não só de manutenção corretiva, mas de manutenção preventiva também, né? Pois é, meus amigos, o nosso tema de hoje, como eu já tinha dito, é manutenção hidráulica inteligente, né? Preparando o condomínio para a quadra chuvosa. E a quadra chuvosa realmente é algo temeroso, né? Para o síndico, para quem trabalha dentro de condomínio, todos os colaboradores que ali fazem parte desse time, quando chega as chuvas, os problemas parece que se multiplicam, né? E talvez se multiplica muitas das vezes porque a gente não vê o preparo que o síndico tem e o cuidado que ele precisa ter de forma antecipada, né? Mas antes de a gente adentrar um pouco no mérito dessa nossa conversa, eu queria mandar um abraço o nosso amigo Walter Costa, que é o fundador aqui do podcast Condomínios Brasil. Valtinho, nosso Walter, amigo, né? Receba aqui nosso carinho, nosso abraço afetuoso. E dizer para mim também que vou me despedindo desse ciclo aqui dentro de podcast Condomínios Brasil, desse quadro maravilhoso, que o nosso intuito é o quê? Combater a desinformação. Então isso é muito importante, por isso que a gente traz gente de qualidade, gente que entende do assunto, para trazer um pouco de conhecimento, né, e combater esse mercado que muitas vezes é até muito mais desinformado do que realmente quer entender de como solucionar as coisas. Bom, né, falar um pouquinho aqui do nosso amigo Haroldo Barreira, sócio-diretor da Verde Aqua, né, empresa especializada em tecnologia para monitoramento de água em edificações. Sócio-diretor também da Edifica App, plataforma de gestão de manutenções e atividades. Meu amigo Haroldo, mais uma vez, é um prazer estar aqui contigo, conversando aqui, batendo esse papo gostoso. Cara, como é que surgiu a Verde Aqua? Conta um pouquinho da Verde Aqua, como é que vocês estão hoje. Eu sempre acho assim que quem trabalha com aplicativo, né, que é o teu caso, acaba sendo um startup ali, né? Dá os inícios de uma startup. Somos uma startup, com certeza. Pois é, e como startup e como uma aceleradora, a gente vê que os condomínios começam a crescer também em tecnologia. Perfeito. Fala um pouquinho aí da Verde Aqua, fala um pouquinho como é que começou essa ideia aí, como é que foi a tua trajetória aí no mercado. Maravilha. Aqui faz muito match com que o Frederico está presente aqui no episódio, porque tem muita ligação e ao longo do episódio a gente vai ver como o trabalho da gente consegue um ajudar o outro, né, na eficiência da nossa atividade. Eu já trabalho há mais de 12 anos com a área condominial, fazia todo o trabalho de acompanhamento hidráulico das edificações, mas de uma maneira mais arcaica. Antes da tecnologia, antes do advento da tecnologia nesse segmento, a gente tinha equipes que frequentavam os condomínios, a gente tinha contratos de acompanhamento da parte hidráulica, né, vazamentos que aparecem, rastrear problemas que vão ocorrendo. E ao longo dos anos, a gente encontrou a tecnologia. A gente visualizou uma maneira de fazer o cliente ter uma manutenção preditiva, em vez dele estar ocorrendo aquela situação, ocorreu o problema e correr para lá, evitar que isso ocorra e ter uma maneira de avisar para o cliente para que ele possa agir. Então, preparar o cliente, preparar os colaboradores, os funcionários do condomínio para, ao receber algum alerta, saber como agir. E aí, trazendo a tecnologia, foi um conceito novo, então a gente teve que fazer um trabalho de furar a bolha no começo. Sim. Nem sempre a gente sabe quando a tecnologia entra, nem todo mundo aceita de uma maneira muito tranquila.
Mas conforme a gente foi trabalhando, as pessoas foram entendendo essa questão da importância da questão da manutenção preditiva. A gente nós fomos entrando no mercado cada vez mais. Hoje a Verde Aqua monitora em média 19 milhões de litros de água por dia, passa pelos nossos equipamentos. E dentro desse trabalho do monitoramento, que vem por meio de sensores e equipamentos que pegam esses dados, a gente atrela o cliente na parte educativa. Então não adianta ele ter uma ferramenta, não saber utilizar e também não ter o resultado esperado. Ou seja, gastar água demais, diminuir gasto com água também. Exato. Não só o gasto, mas a gestão como um todo. Então, desde saber se o hidrômetro da companhia de água está marcando corretamente, e é uma coisa que tem muita dificuldade, o cliente não tem um fator de aferição desse equipamento. Então, muitas vezes, quando o cliente vai notar que está pagando algo que não está sendo o justo, ele já pode estar ocorrendo há alguns anos esse tipo de episódio. Então, a parte mesmo de bombeamento, como o Fred vai falar, muitas vezes você saber se um equipamento está começando a dar um defeito, apesar do nosso sistema ser um monitoramento de água, ele também monitora o funcionamento das bombas. Então, quando a gente vai explicar para o cliente o que é que a gente faz, a gente usa muito a analogia de um painel do carro. Quando a gente está dirigindo, a gente tem um painel para dizer se o óleo está baixo, está alto, a questão o combustível, o combustível, né? A quantos quilômetros está fazendo por litro. Então, o que a gente traz é esse painel. Então, hoje o condomínio está dirigindo sem ter o painel e quando vê o pneu já furou, o motor já está indo para retífica. Tem um lado da sustentabilidade, né, aí por trás disso daí, que é o grande diferencial, você ter condomínios que são sustentáveis do ponto de vista do racionamento de água, né? Perfeito. A gente vê uma rede aqui de abastecimento de água que muitas vezes nos deixam na mão, né, Fred? Infelizmente nos deixam na mão. Quando a gente menos espera, vem um comunicado, do dia para a noite vai ter que ter racionamento de água porque a gente vai ter que fazer uma rede de tratamento de esgoto e tal. Então isso daí complica, tem um fator, né? também energia, porque se o sistema ele também não está enchendo a caixa a contento, na vazão ideal, na pressão, né, no volume ideal, a gente também vai demorar muito mais tempo para estar enchendo. Então tem um consumo também de energia. Tem outro fator também que às vezes ele fica muito mascarado. Muitos condomínios usam poço. Tem condomínio que só usa poço. E aí, como ele não tem a fatura, ele só tem a fatura fixa, que é do esgoto, que é a 80%, né? Ele não tem a fatura da CAGES e da água potável. Então, para ele, tanto importa se o poço está ligado 4 horas por dia ou 10 horas por dia, porque não chega a conta da CAGES. Mas só que tem a COGE para quem está outorgado, né? E quem não está outorgado, a gente vai ter o consumo de energia. Não é isso? Então, porque eu não chego à conta da água, mas a energia chega, porque eu estou com o meu sistema de bombeamento enchendo a caixa. Sim. Ou enchendo cisterna e assim sucessivamente. O Fred falou esse assunto. Muitos clientes que utilizam um poço e que ainda não tem hidrômetro no poço, como ele diz, às vezes não se preocupa com vazamento, porque ele vai pagar basicamente o mesmo. São 17 metros cúbicos por unidade, quando ele não tem hidrômetro. Então, basicamente... No esgoto, né? No esgoto. Então, ele não vai sentir essa diferença na conta, só que ele vai estar emitindo para tratamento de esgoto da CAGES uma quantidade grande de água, porque se ele tivesse ali a cobrança baseada no consumo, ele teria mais cuidado com vazamentos. Esse excesso de cobrança, isso, querendo ou não, na ponta da linha, ele vai fazer o metro cúbico do esgoto que todo mundo paga sair mais caro. Porque justamente tem parte dos clientes não são medidos a água que realmente ele emite para tratamento dessa água. Então, a gente pega clientes desse perfil e a gente quando ele toma um susto, ele já está tanto tempo sem se preocupar do consumo, quando ele vai ver o que ele está perdendo. E essa perda se resulta em quê? Na bomba funcionando muito mais do que se deve. Mais manutenção, mais defeito, mais revisão. Muitas vezes ele trata a água. Cada metro cúbico de água tratada também é custo para ele. Água para encher cisterna, bombeamento de água para encher cisterna e bombeamento de água para encher a caixa. Então, exatamente. Vale a observação aí dos especialistas aqui. Meu amigo Frederico Frota, né? Sócio-diretor da Megagem, né? Empresa hoje que não só trabalha com a parte de bombas,
né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre esse teu trabalho, como também na parte de gerador. Sim, né? sim. E aí, quando é que começou isso daí? Aliás, começou como gerador, depois foi para bombas, né? É só, como eu digo, a lei que eu falo, né? Não pode faltar água, nem pode faltar energia. Meu então, amigo, 25... Só coisas essenciais. 25 anos de atuação dentro do segmento condominial. Muita história para contar. Está aí com um tempinho já de estrada. Inicialmente, a gente trabalhou com a parte de infraestrutura, instalações, gerador já é meu DNA desde o início, porque adolescente eu já entrei uma empresa familiar aqui que hoje já não está mais no segmento, mas era empresa familiar que eu participava, e aí saindo eu já fazia outras atividades e encarei aí bem naquele tempo do boom, 2001, se eu não me engano, eu saí bem antes da crise energética e tal. E aí consegui trilhar caminhos e dentro da área de gerador, me estabeleci realmente e na época uma administradora estava precisando que a gente entrasse também com essa solução de bombas, que até hoje é incrível, né? Isso há muito tempo atrás, mas até hoje é um requisito dos síndicos. É uma empresa que entregue uma daquelas leis. Não pode faltar água, nem pode faltar energia. Exatamente. Então, assim, é o que eu digo, que se eu quebro a lei me quebra. Só que tem um detalhe, a lei só não me quebra. Quebra síndico, quebra todo mundo que estiver na gestão. É toda a cadeia. É toda a cadeia. Então, assim, a escolha vai desde de uma empresa responsável que não traga problema nem para o síndico nem para o próprio condomínio. Então, a gente é uma empresa responsável nesse quesito. A gente promete e entrega o que foi prometido. Lógico, a gente depende de aprovações para poder seguir em frente. Então, já são quantos contratos aí, Fred? Então, dentro dessa característica que não pode faltar água, existe também a quebra de contrato, porque a gente não tem como sustentar a garantia que não vai faltar água dentro de um contrato que não está provando o que tem que ser feito. Uhum. A gente está entre 320 contratos dentro da área, a maior parte condominial, mas a gente atende também um grande cliente nosso é o açaí, né? Setor comercial, o açaí atacadista, o Farias Brito também, o Colégio Farias Brito, a gente atende todas as unidades, e Ceará, o açaí atacadista, aí vem ICC, alguns outros clientes fora desse contexto condominial, mas o condomínio é a nossa paixão mesmo, é o nosso... E tem que ter muita paixão, né, para trabalhar com condomínio, né? Por isso que é paixão. A gente fala, não adianta, eu falo para muitos síndicos assim, meu amigo, a primeira coisa que você tem que ter, certo? É amor pelo aquilo que você faz. Porque senão você aguenta o primeiro ano, quando é no segundo ano, amigo, você já está pedindo para sair, porque não é fácil. Sim. É muito difícil trabalhar com pessoas e é muito difícil também gerir condomínio. O pessoal acha que é fácil gerir condomínio, não é fácil gerir condomínio. A gente, né? eu digo, é paixão, porque a gente não pode falar, eu não bebo, né? Se eu bebesse, eu diria cachaça, né? Mas como eu não bebo, tem que ser paixão mesmo. E assim, a gente já tem muito tempo de estrada, são os 3 amigos aqui, e é o que eu digo, ao mesmo tempo que tem um fator de dificuldade, tem um fator de que cada cliente que lhe gera uma dificuldade, ele lhe gera mais carga para você melhorar as relações. Então, por que não está dando certo? Tem que ter um gatilho aí para a gente descobrir e seguir em frente, né? O que é que está faltando? É confiança? Então, é por isso que a gente tem que ter um background muito bem feito para que a gente seja bem visto através dos outros. Eu falando de mim, é suspeito, né? Eu falando de mim, é o ego, né? Eu estou falando de mim. Agora, quando o mercado fala da minha pessoa, como a gente... perante ao mercado, aí isso traz confiabilidade para aquela pessoa que às vezes está receosa, né? E a gente acaba também eliminando também muito daquele amadorismo, né, que hoje tem nos condomínios, né? Quando a gente vê muitos condomínios assim, até com um poder aquisitivo bom, né, que poderia investir em um sistema de monitoramento de água, em poder investir em quadros elétricos, em bombas boas, em tubulações assim realmente boas. Para quê? Para evitar esse tipo de problema. Desperdício de água, vazamentos clandestinos, falta d'água. Por incrível que pareça,
eu trago uma coisa comigo nesses 25 anos. De tanto atender clientes, por incrível que pareça, a gente tem mais problema nas áreas de beira-mar. Me dá mais problema, é mais caótico. A manutenção em áreas que não é... O problema não é o dinheiro. Lógico que dinheiro tem que ser bem zelado, bem cuidado, bem tratado. Mas por que o condomínio classe B, de repente classe C, está tudo organizado, está tudo feito, tudo que é pedido é feito, e no classe A fica demorando? Demora. Conclusão sobre isso daí? A conclusão é que se for para jardim, embelezamento, design, ok. Aí a infraestrutura essencial, gerador e bombas, deixa para outro momento. Por quê? A parte de benfeitorias, assim, né, que são visíveis visuais, visuais aos olhos, né, acaba sempre chegando mais em primeiro lugar do que as manutenções. Né? Fica para quebrar esse pré-requisito, essa impressão. Pode ser falta de relacionamento diretamente com o gestor. De repente não tem um gestor condominial lá. Ou então, muitos casos repetidos de falta d'água. E aí, né, o cara tem que entender como é que funciona realmente a estrutura. Ou então a própria cultura, né? Que a gente está vendo a priorização no visual em relação à segurança, né? É o que o Haroldo falou no nosso início aí, do cara romper a bolha, né, Haroldo? Sim. Romper a bolha, né? É difícil, mas depois você começa a implementar uma cultura nova. E aí a aceitação fica muito mais rápido. O que o Fred falou é justamente o cliente deixar de priorizar o que vai mexer com a segurança e o conforto do morador para priorizar o embelezamento, né, do condomínio, que também é importante, na questão da valorização patrimonial, mas esse negligenciamento não pode ocorrer. A gente vê condomínios que o gestor que entrou, às vezes caiu de paraquedas, não sabe que tem uma válvula redutora de pressão, um artifício tão importante que até influencia no seu trabalho, influencia no dia a dia do morador e que muitas vezes é negligenciado e gera problemas graves no condomínio. Consumo elevado. Tanto consumo como risco de rompimento das estruturas hidráulicas, ou alagamento do apartamento. Ou até faltar água, ele bloquear a água, né? E aí você não tem um abastecimento. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Haroldo, que eu acho que é uma dúvida da pessoa que está assistindo nosso podcast. Com relação a essa questão do monitoramento, é possível, através dele, a gente descobrir um vazamento dentro da própria unidade? Sim, perfeito. Ele tem essa leitura, como é que é feita essa parte aí? Explica pra gente aí. A gente monitora o reservatório como ele como ponto principal. Ou seja, a cisterna e a caixa d'água. Exatamente. E aí o sistema ele cria padrões para entender o quanto é o consumo normal em cada horário, em cada minuto, pelo dia da semana. Ele entende o padrão que o prédio tem de consumo. Um dos pontos que ele analisa e dá muita atenção é na madrugada. Ele sabe que qualquer edifício, entre 1 hora da manhã e 5 horas da manhã, tem um momento que ninguém está consumindo água. E esse momento ele marca para ver o mínimo de consumo. Então, por exemplo, de ontem para hoje o mínimo de consumo foi 10 litros por minuto. Se ele não tivesse vazamento, não seria 10, seria 0. Então é como 10, ele entende, 10 litros por minuto é o seu desperdício. Para saber a unidade, a gente lida com condomínios de todos os perfis. Individualizados, que não são individualizados, shoppings, hospitais, escolas. A gente, se o condomínio é individualizado, a gente tem indicações que o cliente pode fazer alguns testes para saber a coluna que está vazando. Então facilita para ele entender, recebeu um alerta, está perdendo 10 litros de água por minuto, faz uns testes, detecta a coluna que está vazando e vai se concentrar naqueles apartamentos daquela coluna. Legal. Vê o hidrômetro rodando e beleza, não tem como. Grande parte dos condomínios que a gente atende não são individualizados, né, Fred? São condomínios mais antigos, às vezes que nem tem estrutura que permite individualização. Esses, a gente também permite que esses testes eles definam a coluna, seja levantando uma tampa de esgoto naquele momento, seja escutando um barulho no subsolo da queda de água, seja fechando a tubulação e ver a vibração. Tem algumas maneiras para quando ele receber o alerta, ele poder agir
e em vez de ficar perdendo ou ter que inspecionar tudo, ele consiga ir no ponto. Até mesmo caça-vazamento, né? Tem pois empresas aí que nessa parte aí, vocês também ajudam nesse processo investigativo também? Ou, assim, não, aqui a gente gera o relatório e aponta aqui os indicadores aqui? O nosso sistema é indicar, monitorar para o cliente, explicar como ele pode agir para resolver. A gente nota que hoje, pelo menos nos episódios de vazamentos, de 85% a 90% das vezes, o próprio cliente conseguiu resolver seguindo as práticas do que a gente apresenta para ele. Porque as tubulações hidráulicas seguem um padrão de distribuição, de escoamento, e aí facilita bastante. Ele não só tem um caminho para detectar. Se ele tem dificuldade de achar mesmo assim, aí ele vai para um segundo ponto. Ou vai chamar um bombeiro, que vai inspecionar algumas unidades. Antes disso, ele vai anular a possibilidade de não ser um vazamento em um apartamento, porque muitas vezes no condomínio, o desperdício de água ocorre antes da água chegar na caixa d'água. Então, várias vezes, é uma cisterna que numa madrugada sobe o nível mais de água do que deve, é um vazamento entre o hidrômetro e a cisterna que está há muito tempo vazando. Então, o sistema ele setoriza, ele fala, é antes da caixa d'água. Se for antes, você não adianta perturbar morador, olhar a tubulação de incêndio, nada disso. Ou seja, quando você está colocando isso daí, seria um vazamento dentro da área comum. A área comum, perfeito. E aí eu posso ter um sistema de irrigação que pode estar vazando com algumas pessoas, eu posso ter uma piscina que está secando mais do que aquilo dali. Legal. Né? Então eu posso ter uma torneira do banheiro do salão de festas, né? As descargas são muito, né? São maiores causadores de desperdício de água, são as descargas. As descargas, os componentes internos quando ressecam geram esse desperdício. O sistema de incêndio também, né? A tubulação que vai lá para a calçada. Para a calçada, Sim. né? Terrível. Então, assim, esse exemplo da tubulação de incêndio, a gente tem clientes que tem até padrões de vazamento dentro do nosso sistema. Então, o cliente vê que está tendo um vazamento que é constante. É difícil esse vazamento ser de apartamento. Ele está constante ali, o apartamento tem uma intermitência. Ele fecha a tubulação de incêndio, na hora ele sabe se o consumo caiu. E aí ele consegue fazer esse rastreamento. Se ele não conseguir resolver, tem empresas no mercado que tem equipamentos de busca de vazamento. E quando a gente vai botar na ponta da caneta o custo de contratação de uma empresa dessa em relação a passar uma semana, um mês perdendo água, que é tão caro hoje em dia, é um bem tão precioso, Sim. A viabilidade é você saber o quanto antes. Outra situação que ocorre, Sal, é o morador, o síndico, o condomínio confundir o que é consumo de desperdício. Quando a sua noção de consumo é só o hidrômetro, é difícil você saber que aumentou 20% do consumo registrado, esses 20% realmente foi consumo. Então, muita coisa que fica no achismo, a gente traz para dados que ele vai conseguir ali analisar e ver realmente o que esse está caso acontecendo. que você deu aí, esse tema é muito bom, gente. É bem provocativo, né? E quando você colocou esse ponto aí dessa leitura aí, você, na tua opinião, tu acha que os moradores hoje, os apartamentos, estão consumindo mais água do que antigamente? Boa. A gente tem família de 2, 3 pessoas, né, que hoje consumem acima de 20, 30 metros cúbicos de água no mês. A gente... Já conseguiu fazer alguma leitura desse aspecto aí também? O primeiro ponto que eu vejo quando um síndico vê um excesso de consumo de água dentro de um edifício é ele associar sempre que a culpa é do morador. E dentro dessa culpa que pode existir, tem 2 fatores. É o modelo de uso de água desse morador, que é aquela questão que bate, vai fazer a barba, fecha a torneira, analisa, vai tomar banho, fecha ali. Às vezes tem prédios que tem sistema de aquecimento a gás, o cara tem que deixar ali 1 minuto ligado, 2 minutos, para a água começar a chegar quente. Então, esses são fatores que trabalhar em cima disso se torna um pouco utópico. Por quê? As pessoas elas não abrem mão, primeiro, do conforto. Ela quer ter aquela vazão de água saindo da torneira dela. Ela não, normalmente, infelizmente, não tendencia a mudar o seu padrão de comportamento, porque muitas dessas atitudes são automatizadas. Então, ficar atacando é importante, material educativo, fechar a torneira, fazer tudo isso para ressaltar, né? Sensibilizar o consumidor em relação a isso. Só que quando a gente vai olhar o impacto disso no consumo geral do condomínio, qual é o principal problema que a gente encontra?
é o negligenciamento de vazamentos dentro das unidades. Então, eu posso ser do apartamento 2202 e ter cuidado da minha água. Aí o 2201 é o cara que está com a torneira vazando ali e o consumo... A descarga vai ali, está sempre saindo águazinha. Exatamente. E praticamente invisível ali. Ele nunca percebeu que aquilo era um desperdício que de aquilo água. é um desperdício. Em alguns outros casos, o cara até sabe que está acontecendo. O síndico, até você como síndico profissional, sabe muito bem. E ele não, às vezes não vai querer pagar o bombeiro, que às vezes é 2 vezes o valor da peça, que a peça às vezes é barata, mas o bombeiro para trocar é caro, e ele fica ali protelando aquilo. Então, esse é o ponto. Como é que eu vou fazer os moradores realmente entenderem que eu estou tomando o passo inicial em relação ao consumo de água? Uma coisa é eu chegar para o morador e falar, economiza. Outra coisa é eu chegar para o morador falando, olha, economiza, porque se teu vizinho desperdiçar, você vai ser alertado e a gente vai poder... Ele não vai poder mais desperdiçar. Porque se ele deixar desperdiçando, o sistema vai acusar e você vai botar em prática as ações que a gente essa questão que você falou aí, só para a gente fechar esse raciocínio, do morador que realmente se preocupa com isso e do outro que negligencia, a conta de água, o metro cúbico da água aumenta. Sim. Por conta das tarifas, né? Exatamente. Ele muda a escala da tarifa. Ele muda a escala da tarifa. Então o impacto é para todos. Exatamente. Né? A conscientização tem que ser para todo mundo. E o outro gap também é a questão seguinte. Você imagina que o condomínio ele tem um fluxo de pessoas que chegam e que saem, né? O cara se muda, vai para outro padrão e tal. Então, o que é que acontece? O condomínio, se você fosse basear pela leitura, tá entrando mais, tá entrando menos e muda, sai um morador, sai, sei lá, 3 unidades, né? Se tem o registro geral, né? Pegando para todo mundo. E aí sai 3 unidades e quando vão ser ocupadas é outra galera, outra cultura, é outro... Então, assim, quem é que vai estar... Qual é o padrão, né? No final das contas, quem saiu, o condomínio começou a economizar água, mentira, é porque as unidades estão fora. E quem entrou, o condomínio está gastando mais. Tem que cortar, tem que... Então, assim, né, não é a situação, é ver isso aí. E o sistema, como ele faz o gráfico e ele fica atualizando, então acaba que aqueles 10 metros que ele está lendo é da situação real agora, que está sendo atualizado. Então, e outra coisa que eu falo muito para síndico, né? Se você está com o monitor, você está vendo aqui o que é que está acontecendo, bate o print, taca no grupo lá da galera lá do condomínio e diz, pessoal, está tendo aqui uma inconformidade e vai chegar naquela pessoa. Você tem como ter parâmetros lógico, assim. A gente tem casos até que é até engraçado, o síndico, mesmo não sendo individualizado, ele sabe a hora que começou o vazamento, nos procedimentos já entrar em contato com o morador, informando, a coluna de apartamentos está tendo um vazamento, ele informou. Quando o morador diz que não tem e ele encontra o vazamento, ele tem até como dizer o quanto de desperdício aquilo gerou. Então, o que é que acontece? Mais uma vez, pega na mudança cultural dentro do condomínio. Porque tem síndico até que vai querer cobrar do morador. Com gosto. Entrou em contato e ele perdeu aqueles metros cúbicos ali tão valiosos e o morador mesmo alegou que não tem. E só mais uma coisa para ressaltar. Muitas edificações foram individualizadas nos últimos 8, 9 anos. A gente começa a entrar num problema que a gente diariamente sente, você vai também já deve ter se deparado com isso, é esses hidrômetros de cada apartamento deixar de marcar a quantidade correta de água, por questão de aferição dele, tem que ser aferido e ele perdeu calibragem. Isso é um problema porque muitas vezes esse apartamento está com vazamento, esse hidrômetro não está marcando e a conta está indo geral para o condomínio. Entendi. Então, muito bom essa observação. Tem isso que está acontecendo demais. Todo dia a gente tem reclamações disso. Né? Meu amigo Fred, quadra chuvosa é bom ou não é bom? É bom demais. Para quem trabalha com bombas. É bom demais. Por que é bom? Só tem a agradecer. É mais problema. Isso daí não resta dúvidas, né? Não, que a quadra chuvosa acaba sendo também um mas desafio maior para quem trabalha dentro do teu segmento. Pois é, mas né? O síndico precisa dormir, a gente também precisa dormir, o técnico também precisa dormir. Então, assim, o trabalho que a gente desenvolve ao longo do ano, cuidando para que chegue nesse momento agora, porque nesse momento agora ninguém tem tempo. Então, se eu não cuidei o ano todo, vai fazer milagre? Então, assim, ou a gente cuidou para estar
atendendo direitinho, tá tudo normalizado. Choveu, bacana. Tá limpa a drenagem? Tá limpo. O quadro tá com as proteções? Tá. A bomba é nova, ou a bomba tá revisada, a bomba tá no ponto? Ok. E aí, falando um pouquinho disso aí, quais são os cuidados assim, necessários que a gente precisa ter ao longo desse ano, como você bem colocou, né, com relação... Tudo começa por onde? Pela bomba de drenagem? Tudo começa... Eu vou até comentar o seguinte, tudo começa pelo gerador. Por quê? Porque eu posso ter o sistema melhor do mundo. Se a Enel faltar, a chuva vai alagar. Sim. Por quê? Se o gerador não tiver 100%. Boa. Então, eu preciso ter aquele... Não pode faltar energia. Primeira condição. Bombeamento é todo elétrico, não é a diesel. Então, primeira condição, energia boa ou da Enel ou do gerador. Tá. Isso para a condição de quadra chuvosa, com sistema de drenagem para águas pluviais, e as que têm rebaixamento de solo, pior ainda, né? Porque mesmo pode ser sem chuva, vai alagar do mesmo jeito. Ou seja, a gente tem você está se referindo aí, para quem está segurança, né? A questão de o cara ter um terreno com um solo que ele como se o brota prédio, muita água, né? como se o prédio fosse construído em cima de uma terreno alagado, né? Certo. Então aquele e terreno aí a alagado. A drenagem está sempre funcionando para não ter que alagar os Isso, subsolos. às vezes mais, às vezes menos, de acordo com o tempo, tiver o tempo seco. Sim. Então ele vai... É outra coisa, depende também do fato comunitário, por acaso. Tem vários prédios ao redor e todos esses prédios estão fazendo esse trabalho de rebaixamento de solo. Se um prédio desse, de repente, está só um fazendo sozinho. Por quê? Porque os outros foram deixando parar. Então um está fazendo tudo só. Então numa quadra chuvosa dessa que vai acontecer, quem não estava fazendo manutenção vai prejudicar aquele que não vai dar conta sozinho. Então, assim, tem vários fatores. Pegando um pouquinho desse teu gancho aí, dessa tua fala aí, né, uma pergunta que pode ser que passe na cabeça de um morador, de um síndico, é o seguinte: é necessário ter 2 bombas de drenagem ou isso depende de projeto? O que é que você considera que é importante, assim, como precaução, assim? Tem que ter as 2. Até porque o fato de manutenção, se eu estou lá para prestar um serviço de manutenção, como é que eu presto um serviço de manutenção sem... aluga, empresta? É semelhante a de recalque, né? Não existe isso. Você tem que ter as 2. Se uma falhar, a outra está lá. Tem que ter as 2. O interessante é que tem as 2. A gente faz muita implementação. E outro grande problema também de condomínio é que tem a bomba 1 ou bomba 2. No caso do recalque, é bomba 1 ou bomba 2. Né? Você escolhe a bomba que está ali funcionando, revezando e tal. No caso da drenagem, for rebaixamento de solo ou a própria drenagem de chuva, não existe... Os quadros são bomba 1 ou bomba 2. Só que a gente implementa como bomba 1 na condição normal, revezando com a bomba 2 a cada ciclo. Mas se o volume de chuva for maior, ela vai atingir um outro nível, que aí vão entrar as duas bombas. Vão estar trabalhando para poder para dar conta. Para dar conta. Isso. Então fique esperto aí para então você que está nos assistindo. É uma atualização que tem que ser feita no quadro. Normalmente ele não vem, ele vem bomba 1 ou bomba 2, na mesma mentalidade da bomba de recalque. Então realmente tem que estar... É isso que tem que estar fazendo ao longo do ano. Então a gente tem muita aquisição de contratos que a gente na integração pontua isso tudo, leva ao síndico e deixa tudo registrado, até porque a gente precisa ter a nossa segurança, né? Nosso respaldo. Como empresa, eu tenho que proteger a empresa. E aí a gente leva tudo isso e a gente tem feito muitas mudanças. Fala um pouquinho dessas mudanças aí, Fred, que eu também já passei por isso também junto contigo e acho muito interessante falar um pouquinho do quadro, dos alertas. E assim, eu posso falar do que a gente faz e eu posso falar da resistência como síndico, o Saulo também teve. Né? Aquela resistência inicial, que é o quê? Pô, mas o prédio é novo, o prédio está tudo feito, não tem problema, não sei o quê. Aí onde é que a gente chega? O resultado, qual o resultado que a gente está tendo? Será que é falha dos equipamentos? Será que é falha da manutenção? Ou será que é falha de a gente mudar a mentalidade, furar essa bolha para ir para o desejado? Detalhe, a gente sabe onde é que vai chegar. A gente já faz isso todo dia. Então, a partir do momento que a gente
junta aqui, ó, vai dar certo, vamos apostar e aí a gente chega no resultado. Qual é o resultado? Não tem mais dor de cabeça com isso. A gente tem um caso, né, bem específico disso, Sim, né? A gente tem casos aqui que então, você já chegou, a gente conversou junto com o conselho, explicou a situação em loco. Levou, né? Educou, falou. O orçamento, as benfeitorias, as implementações que tinham que ser realizadas ali. E aí o resultado disso daí é que ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos de gestão, a gente conta talvez em 3 dedos se a gente fez algum caso algum tipo de intervenção ali que foi necessária fazer, assim, do ponto de vista que teve emergência, né, para ser chamado. Ou coisas corriqueiras. Nesse caso que a gente está conversando, específico, teve uma limpeza de teto e molhou o quadro. Quer dizer, o quadro estava lá, mas é um fato, né, inusitado, né, não é um fato esperado. A gente está lá para estar reparando. E em relação às melhorias, quais são essas melhorias? O fator, sempre a gente vai puxar para o fator energia. A energia vai influenciar em tudo, né? Então, se eu tenho um quadro que ele está preparado com relé de monitoramento, tensão máxima, mínima, para poder deixar as bombas funcionando em situação perfeita de funcionamento, amperagem, tudo. Então, a gente tem um relé de proteção, que vai trazer proteção para essa bomba, é o mesmo que a gente usa em grupo gerador. É o grupo gerador, para ele entrar, ele não tem que saber o nível de tensão, máxima, mínima, diferença entre fases, rotação. São vários fatores que a gente tem que mensurar na energia para garantir que o quadro vai funcionar com perfeição. Então, a gente usa um relé industrial que faz essa proteção, a gente usa relé de revezamento, a gente usa a independência das bombas no funcionamento. Eu tenho uma chave para cada bomba, em vez de ser bomba 1 ou bomba 2, eu tenho chaves independentes. Eu gosto muito de sinalização, então eu gosto de saber o que está acontecendo dentro do quadro. A sinalização ajuda muito até quem não é do ramo, né? Mas esse é o intuito, né? É trazer... Fala um pouquinho disso aí. No quadro, eu preciso... No quadro que a gente padroniza e vai melhorando, não tem nada demais. É o sistema eletromecânico que tem no mercado, aprovado, União Europeia, Americana. Eu estou usando equipamentos que a indústria usa. Então, dentro desses equipamentos que a indústria usa, eu trago sinalizações como o quadro está eletrificado, o quadro está ligado, ele está ligado. Ou seja, se faltar um pico de energia, pode ser que o quadro desarme, né? E aí você não sabe. Você tem a sua cabeça de leigo, não. Tá tudo funcionando normal, quando na realidade o quadro não está energizado. Não tá. Outra coisa, o cara foi fazer a manutenção do elevador e desligou o disjuntor da bomba de recalque. Pode acontecer. Como é que eu sei que o quadro está ligado? Ele tem energia dentro dele? Então, a gente usa um LED para isso. Então, ele diz que está ligado. Ele olha para você e diz, eu estou ligado aqui. Se precisar, eu tô no ponto. Show. Então, ele fica 24 horas informando que está ligado. Sinalizações de funcionamento da bomba, sinalizações de defeito. Em caso, bomba 1 entrou em defeito, ele vai alarmar. Bomba 2 entrou em defeito. São alarmes distintos, com nomes distintos. Eu tenho um alarme para cada ação. Se a energia não faltou, mas ela está em baixa qualidade, ela vai alarmar dizendo que está em baixa qualidade. Acionamento de botão de emergência pela NR10, ele vai dizer que também está acionado. E é legal, né? Porque aí esse fazendo um link desse dispositivo com o teu, acaba ajudando muito também no teu diagnóstico, né? Sim. Porque aí as duas se complementam dentro de uma análise aí do que aconteceu na madrugada, num horário assim que ninguém estava esperando. A gente chegou até o Haroldo através de um cliente, até o Espaço Crisales, né? Exato. O síndico entrou em contato comigo a priori para dizer que tinha um sistema e tal. E a primeiro momento é uma ameaça, né? Tipo assim, tô aqui com uma situação assim e tal. Eu disse, não, tudo bem, pode contratar, é ótimo, eu quero conhecer. Foi o que eu falei para ele, marca a reunião, vamos conhecer, porque eu quero conhecer. Porque eu quero saber também se ele vai fazer, além de monitorar e verificar as situações, se ele também vai prestar serviço. Porque se ele não prestar serviço, vai ser uma empresa que vai estar caminhando com a gente. E assim partiu. A gente foi conversando, foi namorando, né? Porque o cara tem que saber com quem está lidando, né? Então a gente foi ganhando confiança e hoje
contratos que a gente tem, que o condomínio chega a aderir à Verde Aqua, a gente já recebe aqui o link também. Então a gente está monitorando. E vice-versa. Onde ele também está chegando, que não tem a nossa manutenção, de repente pode estar propondo e a gente chegando a fazer essas melhorias. Fazendo essas melhorias. Então, assim, não existe ameaça no mercado. É trabalhar direitinho e se juntar mesmo para... O intuito da gente pelo menos o meu, é não faltar energia para a comunidade, para todos, né? Não é para o síndico, é para a comunidade. Uhum. E não faltar água também para a comunidade. O síndico é mais um que nem eu que está prestando serviço ao condomínio. O Fred eu falo assim, porque quando eu entendi a lógica do que a gente estava propondo para o mercado, eu achei que fazia um match muito legal, tanto com as administradoras de condomínio, entendendo que a administradora tem uma das funções é trazer benefícios para o condomínio, que o mercado oferece, e muitas vezes o gestor não sabe, e outro era as empresas de bombas, porque... Por ele fazer um trabalho, e a Megage faz um trabalho muito bem feito, gerencial, todo mundo sabe disso, né? Porque eu estou aqui na frente, ele evita o episódio, em vez de ficar acionando plantões, tudo isso, a gente escuta isso no mercado, e eu sei pelos clientes nossos que são atendidos pela Megage. Aí eu ainda entendi que o quanto era importante o máximo, ele ser munido do máximo de ferramentas que vai garantir isso para o cliente dele. Mas o mercado, eu não recebi isso do mercado. Então, aquele trabalho de furar a bolha é muito complicado, porque também ajudaria muito ter alguém de renome que respaldava o que a gente estava trazendo para o mercado. E ainda com a tecnologia antiga ainda, né, Fred? Isso. E o Fred foi o primeiro, em parte de manutenção de bombas, que entendeu que não ficou esse cara é um concorrente meu. Sim. Porque primeiro, quando o cliente fala, eu vou contratar o serviço e cancelar a manutenção de bombas, eu falo, não, um complementa o outro, não faça isso. Mas ele foi o primeiro que teve essa visão. E aí virou meu primeiro cliente, principal cliente, hoje é o principal parceiro. E isso foi muito legal. A visão foi dele. Como ele tem essa preocupação. Na época eu até me lembro, na nossa reunião você me disse que tinha 33 condomínios, alguma coisa assim. Ou menos, se duvidar. A gente sempre dizia um pouquinho mais na época. Pode mentir não, pode mentir não. Mas assim, aí voltando para o que a gente estava conversando, a gente tem tecnologias simples, mas a gente traz a informação para o cliente. Isso local. Eu consigo entregar o que o Haroldo entrega? Não. Ele consegue entregar o que eu faço nos quadros? Não. Porque ele está me dando informação hídrica. A leitura do quadro da bomba no sistema dele é pressão. Ligou, está subindo pressão, ele identifica que de onde é que vem a água. Só pode vir da bomba. Então a bomba agora está ligada. Parou de cair água e gerar pressão, a bomba está desligada. É bacana? Porque eu sei o tempo de funcionamento da bomba, eu sei a vazão da bomba, eu tenho vários parâmetros que no nosso sistema, em paralelo com o dele, eu tenho um manômetro para me ver pressão de bomba, nível estático, nível dinâmico, o sistema de bomba parou, a pressão é constante? Não está constante, está baixando. Opa, está tendo vazamento pelas válvulas. Então, assim, são coisas que se complementam juntas. E também a facilidade que a gente tem também através da tecnologia e através da sinalização local. O síndico está passando, ele vê o quadro lá, ele pode ter uma sinalização, ele pode ter essa parte visual também, independente de não tem internet, e aí? Como é que fica? Uhum. Parou o Wi-Fi, parou... Então, assim, juntar realmente juntar a especialidade de cada um no que faz. Na parte de gestão, não é bomba, é gestão d'água. E na parte de bombeamento, então, complementar. E tudo depende do geradorzinho lá, né? Tudo depende de energia. Tem que rodar energia. Tudo tem que rodar energia. Nem o sistema roda, né? Não roda, a gente fica sem monitoramento. Você falou de sistema aí, Haroldo. Esse teu sistema, ele necessita de uma internet dentro lá... Porque a maioria das cisternas, elas são nos subsolos. Sim. Né? E aí já é um acesso meio difícil para ter internet. Como é que funciona isso daí? Boa. As operadoras de telefonia criam chips especiais para a comunicação dos nossos equipamentos.
Eles são um sistema via 4G e quando ele tem a inclusão em um local de difícil acesso, a gente leva cabeamentos até o local que tem uma possibilidade de sinal. Ou seja, esse custo aí de infraestrutura é todo feito por você. A gente trabalha por meio de comodato. Tá. O cliente, a gente vai colocar os equipamentos no cliente, ele vai pagar um valor fixo mensal. Se tiver uma manutenção, se tiver atualização de equipamentos, se tiver suporte, tudo isso está embutido no custo do próprio cliente. É como contratar um plano de internet, né? Você vai ter aquele valor fixo mensal, só que a gente diferencia muito assim. Quando a gente coloca o sistema, com até 5 dias, eu gravo um vídeo com um diagnóstico de como está a situação atual do cliente, o que é que ele tem que fazer de ajustes para que o sistema dele, a bomba venha funcionar muito menos, para que a boia seja regulada, os consumos. Então, a gente tem esse diagnóstico que a gente entrega para o cliente para ter sempre o respaldo do antes com o depois. Se alguém questionar um valor que ele está pagando para a Verde Aqua e os benefícios que está gerando, o síndico é munido dessas informações para poder explicar o benefício que tem. Deixa eu te perguntar aqui uma outra coisa aqui. Com relação a condomínios que tem poço, é possível também fazer esse monitoramento da água desse poço aí, de como é que ela está entrando dentro da cisterna e tal, ou se ela está, quanto que ela está distribuindo ali para poder ter um parâmetro assim, de água do poço e água da concessionária? Como é que fica? Legal perguntar isso, porque o sistema ele informa isso até se o cliente não tiver hidrômetro no poço. O sistema ele tem uma comparação que ele faz da quantidade de água que entrou pelo hidrômetro em relação ao que os nossos sensores detectaram que a caixa d'água forneceu. Isso gera uma diferenciação que é oriunda, como o Fred disse. Se não vem do hidrômetro da CAGES, vai vir do poço, né? E aí ele vai medir. E muitas vezes, quando o cliente principalmente não faz a medição dessa água, quando ele ocorre uma elevação do consumo da CAGES, ele associa a vazamento. E às vezes é a bomba do poço que não está legal. É o poço que precisa de uma limpeza. Tudo que a gente está falando são achismos, que ele fica no achismo. E a gente tenta trazer para os dados. A gente sabe se puder implementar o hidrômetro na CAGES e no poço, aí você vai para o papel, porque lá no sistema ele aceita a inclusão das medições diárias, né? Então, lá no papel, se estiver batendo diferente, o poço estando com defeito, ele não vai medir. Então, não vai medir, não vai ter numeração, né? A gente tem clientes... Então, vai achando... vai sendo mais assertivo, né? A gente tem clientes resorts, por exemplo, um exemplo, Mandara, por exemplo, são 9 poços monitorados. Ele coloca lá no sistema, como o Fred falou, e ali ele vai entender, vai ter um padrão e ele vai saber, esse poço está gerando menos água, o outro está gerando mais. E isso daí vocês também conseguem ajudar assim, nesse acompanhamento também, né? Sim. Olha, isso aqui está gerando menos, isso aqui está gerando mais e tal, talvez temos que fazer isso daqui, isso aqui, isso aqui. O sistema, a gente tenta automatizar o máximo possível. A gente tem um padrão do que é e a variação desse padrão vai por meio de relatório para o cliente. Nossos avisos são via WhatsApp, mas a gente tem um relatório diário que o sistema envia, dizendo desperdício, consumo, previsão de conta, o quanto ele consumia antes e depois. O próprio sistema audita o resultado que ele gerou dentro do próprio cliente. Então, ele vai dizer, olha, antes do sistema você consumia tanto, agora consome tanto, está economizando tanto. Seu desperdício, tudo isso. Você falou do relatório, eu me lembrei também, né, dos relatórios da Megage, né, que a cada manutenção, seja preventiva ou corretiva, é encaminhado ao síndico, né, um relatório não só descritivo como fotográfico, na qual já aponta realmente o que deve ser feito e qual é a medida que tem que ser adotada, né, para prevenir que isso ocorra novamente. Sim. E isso acaba sendo um diferencial. Cada vez mais a gente está trabalhando dentro do sistema de condomínios de uma forma mais profissional, né? O Haroldo colocou aqui exemplos ótimos, o Fred acabou de apontar também diferenças que o mercado precisa se adequar para ser mais competitivo, porque puxar, senão, né? A gente tem que subir essa régua, né, pessoal? E fala um pouquinho também desses relatórios aí, Fred, nessa parte aí, não só das bombas de recalque, mas das bombas de drenagem aí. A gente trabalha com... Tudo isso é OS, né? Tudo isso é OS. A gente cria nomes, tudo é OS. Então, tudo que é gerado a partir do sistema de field,
que a gente chega no cliente para estar puxando dados, ele é transformado em OS. E dentro das OS, a gente classifica alguns tipos para até facilitar o trabalho da gente em relação à seletividade desses problemas. Então, a gente tem bomba, a gente tem as OS tanto de bateria, né? Em caso de geradores de bateria, de abastecimento. No caso de bombas, a gente tem de revisão de bomba. A gente tem a própria detecção de um problema, o próprio boletim de manutenção. Boletim de manutenção, outra coisa muito importante que muita gente faz, né? Ou faz também de uma forma assim muito arcaica, que eu vejo muito, né? No papel ainda, né? No papel, na pranchetazinha e tudo mais, aquilo ali se perde. O Haroldo falou aí que é um cara que é uma startup de tecnologia que mexe com isso daí. Hoje em dia tem que ter um meio virtual, arquivo Drive aí, para ficar ali no e-mail cadastrado ali do síndico, ali do condomínio, para poder ter... O boletim e-mail que ele é uma rotina, né? Todo mês a gente está lá, levanta medições, corrente, tensão, tipo de bomba, tá cuidando ali do equipamento e tá documentando aquilo ali. Isso é mês a mês. E dentro desse boletim, o cliente recebe no e-mail e fica ali resguardado, né? E se tiver fiscalizações também do CREA, eles podem solicitar os últimos 12 boletins, né, em relação às manutenções do equipamento. Então, se isso não é feito mês a mês, bem direitinho, não tem como você voltar ao tempo. Você tem que ter esse histórico aí. A gente vai para o papel, vou produzir todos eles, pedir para o síndico assinar, quer dizer... Tô me enganando, tô enganando o síndico. Então, com certeza. Então a gente precisa realmente estar bem documentado para estar levando esse material para o síndico com o nome daquilo que a gente está fazendo. Não um simples OS ou simples boletim, mas tá sendo assertivo em relação, bem caracterizado, com todo documentado, né, todo direitinho para estar dando segurança. A gente falou de monitoramento de água, a gente falou de aspectos importantes na bomba de drenagem, para evitar realmente dissabores, vamos dar essa palavra assim, nos períodos de chuva. Mas tem uma manutenção também, né, Fred, que deve também acompanhar isso daí, que é a questão da desobstrução dos ralos, né, e das caixas. Sim. Né? A gente muito importante. Não pode deixar passar nesse podcast aqui. Isso aí influencia, impacta dentro do teu trabalho. Fala um pouquinho disso daí, por favor. Dentro dos procedimentos de manutenção da drenagem, a gente está checando tanto o posto de drenagem, como também a gente orienta o caminho até lá. E quando é para fazer a limpeza na drenagem, a gente já pede também a limpeza e desobstrução das tubulações e da grelha, daquela, onde fica a grelha ali da rampa, né? É um dos pontos, né? A maioria dos condomínios é ele mesmo, é aquilo lá. Tem muito condomínio também que ele pega a pluvial, em vez de levar à rua, ele leva primeiro para a drenagem. Isso. Então, assim, mesmo sendo andares mais altos, ele leva para a drenagem levar ao externo, direto para o bueiro, para não ter água na rua e o condomínio não ser multado, acaba sobrecarregando taxado. Também, né? E leva multa, né? Eu botar água limpa e não tá chovendo e eu coloquei água para fora. Então aquilo lá, às vezes acumulou e está jogando depois. Então, geralmente as construtoras levam tubulados até o bueiro, né? Então, assim, todo esse caminho, o interessante é que a gente esteja identificando. Onde é que vai cair a sujeira? Na drenagem. Se tem sujeira na drenagem, tem como fazer ações para não sujar? Tem, botar telas, né? Ou então o próprio zelador ter na rotina dele, no POP dele. De repente, eu não sei como fazer, porque rampa é uma área muito, né, complicada. Mas em algum momento... tirar as folhas secas que ficam. O zelador é só, né? Então, como é que ele tira ao mesmo tempo barra carro? Né? Então, assim, de repente, faz um POP que no dia que tiver que fazer essa limpeza, o supervisor vai ter que estar lá, ou vai ter que ter alguém acompanhando, do pessoal, ajuda, né? Da parte dando suporte, extra. Isso, ou até a gente mesmo pedir um apoio da empresa para estar lá junto dando um apoio e dando uma melhor forma de botar uma tela, de repente fazer alguma ação que evite essa sujeira vá até a drenagem. São ações, né, dessas aí preventivas que ajudam muito e não impactam somente e não sobrecarregam também o sistema de bombas, né? Sim.
né? Então é importante assim, a gente ter comentado isso daqui para quem está nos ouvindo aqui, quem está nos assistindo. A gente vai chegando aqui praticamente, pessoal, com uns 50, vai dar quase 1 hora aqui de podcast aqui, de um bate-papo aqui que para mim passou voando. Passou, é rápido. As informações e assuntos não faltam, né? Mas chegando também num momento aqui final do nosso podcast, né? Não posso deixar aqui de agradecer a presença de vocês dois, meu amigo Haroldo, meu amigo Fred. Eu acho que assim que a gente mais uma vez aqui contribuiu para o mercado no sentido de passar informações importantes. Muita gente não conhece a importância desses sistemas e nem sabe que esses sistemas estão à disposição deles, né? Que basta ele ter boa vontade em tentar melhorar o condomínio dele, buscar essas melhorias é muito importante. Eu sempre falo disso, né? Qual o síndico não passar por certas situações chatas um final de semana. E aí, a bomba d'água, não tá faltando água no condomínio. A conta do condomínio tá sempre muito alta de água. A gente não tem como resolver essa solução. Então, assim, solução tem. As pessoas estão aqui realmente para poder mostrar essas soluções para vocês. Agora, basta também, tem que ter muita boa vontade, tem que encarar a coisa de uma forma mais profissional, né? Vou deixar esses minutos finais aqui de considerações para cada um. Meu amigo Haroldo, a palavra é toda sua. Pronto. Primeiramente, eu queria agradecer, Saulo. Sempre isso, cara. Esse momento aqui, além de aprender, a gente compartilha conhecimento. E, como diz, muitos síndicos caem aí de paraquedas na gestão, não sabem que tem essas novidades no mercado. Então, você está abrindo uma oportunidade aqui, porque é muito importante para a gente, até para credibilizar nosso negócio e entender como é que é essa ligação entre o meu trabalho e o que o Fred faz, para entender que são complementares. Fica aqui à disposição, nós da Verde Aqua ficamos aí satisfeitos de poder ter a oportunidade de atender os seus clientes, o público aqui do podcast. Qualquer dúvida que venha, eu acho que tudo começa de uma conversa, de explicar como é que é feito o trabalho, os clientes, vizinhos que a gente atende, então tudo a gente faz questão de atender feliz, como o Fred disse. Quanto mais demanda, mais problema, melhor ainda para a gente. Melhor ainda. A gente vive em cima disso. Isso é o nosso normal. É o normal. Né? Então eu queria deixar só esse agradecimento. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado mesmo. Perfeito. Frederico Frota, palavra contigo, irmão. Pronto. E dizer que os problemas... Por que é bom? Não é bom no sentimento do síndico que está passando pelo problema. Mas na empresa que está pronta para atender e mudar essa cultura, porque a gente não entra para resolver bomba. O bomba é detalhe, a gente entra para mudar a cultura, a mente do síndico, a mente do zelador, treinar o pessoal. É criar outra mentalidade. A bomba é um detalhe do que a gente está fazendo lá. E também, dentro dessa consideração, um fator que a gente vê de muito sucesso do síndico e da gestão do condomínio é quando chama o prestador de serviço para conhecer. Então, ligue para o seu prestador, chame, sente, converse. Isso é uma característica que o Saulo tem. Vamos sentar, vamos ver aqui o que é que você está querendo propor. E isso não é quem vai entrar, é quem está dentro, é conhecer quem está dentro. Né? Para ter a oportunidade de conhecer sobre aquele problema antes que ele aconteça. Então, se precaver, né? O precavido, ele obtém sucesso. A gente, só aqui, rapidamente aqui, para não estourar também muito o nosso tempo, eu me lembro de uma situação que a gente passou aqui, umas 2 semanas atrás, que eu liguei pro Fred, já era praticamente umas 9, 10 horas da noite e tal. Fred, tá acontecendo isso aqui, o porteiro aqui mandou o vídeo aqui, o que é que tu acha? Ele olhou assim, rapaz, isso aqui tá estranho, mas eu acho que isso aqui não tem a ver com o nosso sistema de drenagem, não, com as nossas bombas de drenagem. Foi exatamente o que ele tinha dito. O problema era na obstrução da rede de esgoto da rua, que estava retornando a água para dentro da caixa de drenagem. Então, assim, quando você já conhece o condomínio, isso já tinha acontecido outras vezes, ou seja, tem um histórico ali, é muito mais fácil você resolver o problema com tranquilidade e até evitar certos julgamentos, né, das pessoas junto contigo, seja de moradores, seja até dos prédios vizinhos. Meus amigos, cara, foi ótimo estar falando aqui com vocês, certo? A gente terminou aqui esse ciclo de episódios aqui do podcast Condomínio Brasil. Aí o pessoal aí tem muito agora para poder
escutar, ouvir, comentar, deixar os comentários, vai ter os cortes, enfim, né? A gente deixa esse legado aqui e eu fico muito feliz de estar encerrando aqui essa minha participação nesse ano aqui de 2024, tá? Desejando desde já aqui para todos vocês aqui, toda a galera aqui do estúdio, um grande abraço e a gente, se Deus quiser, vai ter muita história para contar em 2025. Tamo junto. Valeu, muito obrigado, Saudações. gente. Feliz ano novo, tudo de bom. Bom, a gente não pode deixar de agradecer e dizer quem são os nossos colaboradores, nossos parceiros que fazem esse programa acontecer. Então, a gente tem aqui nossos parceiros do Ceará, ACN especialista em água, Singular Serviços, Perfecta Engenharia, Saniartec, Inovance Engenharia, Sani, Gestart Condomínios, Stark, Segurança Eletrônica, Ceros Bank, nós temos também Severino, Megagem e Rayane Holanda e Leandro Pinheiro, advogados, assessoria jurídica. Bom, nos nossos parceiros de Pernambuco, né, e nós temos da Paraíba também, a TIS, Tecnologia de Informação e Segurança, Top Lab Ambiental, a Medintec, medição individualizada, Renove Fachadas e Super Síndico. A todos o nosso muito obrigado. Esse podcast só acontece por conta de vocês e de todos aqueles que assistem e contribuem com o nosso programa. Então, o nosso carinho afetuoso a todos eles que fazem algo acontecer para dentro do nosso podcast. Muito obrigado.